Bem, meus amigos, chegamos em maio, chegamos na 5ª reunião da Bacia do São Francisco, Bacia Hidrográfica de São Francisco. Vamos direto ao assunto. Todos estão esperando o resultado da reunião, que ficou programada na reunião passada, de abril. Nós vamos ter o resultado hoje aqui. Outra coisa, nós estamos chegando num período seco, chuva estão indo embora. Esse próximo trimestre, praticamente, nós não vamos ter chuva nenhuma. Talvez no final de maio, alguma chuva, mesmo assim, se tiver, é pouca. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, com essa nossa briga, com essa vazão de Três Marias, nós vamos comentar mais à frente no vídeo, é justamente isso. Por exemplo, existem regiões na Bahia, onde o pessoal usa muita água para irrigação, que agora, no mês de maio, junho, mesmo sendo frio, mesmo estando no inverno, existem situações de veranico, onde o tempo dá uma esquentada, 10, 15 dias, e quando se esquenta, há uma necessidade maior de irrigação. E havendo essa necessidade maior de irrigação, automaticamente essa água vai sair do rio. O rio já está seco, vai baixar mais. Vocês se lembram daquele vídeo passado que nós falamos lá do projeto Jaíba, que a vazão de Três Marias estava a 150 aqui, e lá não chegava os 600 que precisava, e passaram o aperto, aquele corre. Agora estamos do mesmo jeito, na mesma situação. A reunião foi para resolver aquela situação dos moradores da Jusante, até 40 quilômetros, até o Pontal do Abaeté, onde julgaram a vazão para 80 metros e houve aquele corre, aquela quantidade de situações que, se for contar para vocês, vocês não vão acreditar. Pescador subiu a Cachoeira Grande, puxando barco na corda, com turista dentro. Ele temou de sair, mas mesmo assim então teve esse problema. Nós tivemos pesca predatória, porque a hora que o rio baixa, fica os poções, e nesses poções o peixe se esconde, vai se atarrafa, vai aqueles pescadores sem consciência e matam matriz, matam uma série de coisas. Então tudo isso são situações que a gente está vivendo no dia a dia. Eu venho para cá para atualizar o rio, não tem como atualizar o rio. Olha, eu estou aqui em frente ao São Francisco, você vai ver, o rio está do outro lado, aqui só tem mato, isso é a falta d'água. Quando Três Marias está operando normal, isso aqui tudo é água, isso aqui é um lajedo bonito, o pessoal vem para a praia ali, tem o balneário das duchas aqui em cima, que quando tem água ele existe. Então essa é a nossa situação atual. Eu queria colocar para vocês uma coisa, ô Semig, VNS, eu não queria falar isso para vocês, mas eu vou ter que falar. Vocês soltaram agora 650 metros cúbicos para o vapor voltar para dentro d'água. Tudo bem, o rio subiu 60 centímetros. Tá bom, foi água que subiu no talude, naquele corte que fizeram no barranco. A água subiu um pouco, ajudou a colocar o vapor dentro d'água. Maravilha, o vapor está dentro d'água. Agora, há muito tempo que eu estou atravessado aqui, querendo falar para vocês, Semig, ONS, não sei qual dos dois, vocês dois andam assim, de mão dada. Falar que nesses últimos 2 anos, essa vazão de Três Marias foi controlada por causa do vapor, vocês estão brincando, estão achando que a gente aqui de baixo é idiota. Tem gente que compra essa narrativa de vocês. Imagine uma coisa, na enchente de 22, que foi a última, quando a água chegou até o vapor, eu vou colocar fotos aqui, vocês vão ver, foram 3.016 metros cúbicos que Três Marias soltou, além da chuva, de tudo que tinha aí. Então vocês calculam comigo, soltaram 650 metros, subiu 60 centímetros. Falar que passou o ano inteiro controlando vazão lá para a água não chegar no vapor e atrapalhar na restauração, essa desculpa é só para vocês mesmo, tá? Quem está aqui embaixo sabe. O vapor está no seco, estava ancorado num lugar alto, tá? Para essa água chegar lá tinha que ser muita água. E Três Marias era acima de 2.500. Três Marias ia soltar 2.500, até não ia. Continuou 150, 120, 200, tá? E nós aqui embaixo, sofrendo os pedaços. Vocês podem ver, está aqui, ó, é mato puro, não tem água. Não tem água, é mato puro. Então, Semig, falar que segurou 2 anos essa vazão, esse controle de vazão, por causa da restauração do vapor, vocês vão mentir para outra pessoa. Todo mundo sabe que não foi nada disso. O vapor estava no alto, essa água não ia chegar lá não. Como é que vocês iam soltar 2.000 metros cúbicos de água para a água chegar lá? E para que soltar 2.000 metros? Vocês soltaram porque estava na roia, a represa encheu, foi no topo, entrou em área de risco, vocês tinham que soltar. Mas agora não. Então vamos deixar bem claro isso.
O rio está aí. Eu tento atualizar para vocês, principalmente os moradores da Bahia. Estamos subindo esse rio aí. Essa água faz falta para o pessoal. Eu vivo falando. Pará, São Francisco. E aí, esses locais que tem balsa para atravessar, o rio está pouca água, não tem como. Então, Três Marias, eu sei que houve essa reunião. No final do vídeo eu vou colocar a fala da CEMIG com a Norma e a fala do seu Altino, que é um guerreiro que fica lutando. Foi um que cutucou e provocou essa reunião, mas não resolveu. Chegaram a 150 metros cúbicos, não resolveu. Quem mora jusante até a Barra do Abaeté, que são 40 quilômetros, vai continuar nessa sofrência. Chegar final de semana, Três Marias fecha, e quem está para baixo que se dane. Então, meus amigos, olha, vamos torcer para que haja bom senso. Tá? Três Marias foi construída para evitar enchente aqui para baixo. Hoje eles usam Três Marias interligado nessa rede de represas que geram energia, mas nós aqui precisamos de usos múltiplos. Ou você gera dinheiro e quer para baixo. O pescador não está conseguindo pescar, turismo não está conseguindo existir porque virou mato, o rio está baixo, o vapor desceu para a água. Vocês acham que ele vai navegar? Para onde? Não tem água. Ele vai ficar ali até terminar o serviço e seja lá o que Deus quiser. Então, CEMIG, ONS, prestem atenção. Vocês têm uma responsabilidade social grande. Existem pessoas que dependem dessa água. Ficar segurando água para quê? Para soltar na hora que um grande for aí pedir? Eu não sei quem é que manda na ONS. Eu só sei que a ONS manda na CEMIG. Aí o pessoal fica, poxa, não é por aí. É por aí. Todo o discurso da CEMIG, não, porque nós estamos nas normas, porque a lei está... Que isso? Para de olhar papel e vem na beira do rio olhar o que está acontecendo. Está passando da hora. Vocês vão assistir, final seu Altino falando, vocês vão ler o que foi decidido nessa reunião, que não resolveu nada, porque 150 metros cúbicos de água CEMIG não resolve nada. Tenham consciência, é importante. O rio está aí, o pescador vive disso. Cidades como essa, de Pirapora e outras, dependem desse turismo de beira de rio. E você está segurando água para quê? Mato puro. Cadê pescador? Se atente. Tudo ótimo. Obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que o Paulo Vitor colocou muito claramente o que trabalhamos juntos aí para poder conquistar nesse primeiro momento, que foi essa vazão de 150. Os 150 tem atendido de maneira provisória, mas eu acho que a gente deve avançar nessa avaliação. Para tanto, o comitê contratou um estudo exatamente para ver os impactos dessas vazões nesse território aí, a jusante de Três Marias, até a Barra do Rio de Janeiro. Nós estamos falando aí de aproximadamente 40 quilômetros de rio, né? Passa um pouquinho aí da Barra com o Rio Abaeté, que é onde a gente já passa a ter esse aporte do próprio Rio Abaeté, que facilita a condição ambiental nesse território, enfim, sabendo da importância desse rio, nesse ponto de vista ambiental aí, como berçário para o São Francisco. Então, quero aqui já informar que o comitê já avançou nessa avaliação técnica aí, colocando essa questão da segurança energética, como também dos usos múltiplos a jusante. Mas quero agradecer muito a participação aí da Agência Nacional, na sua pessoa aí, a equipe da CEMIG, que esteve junto também, a equipe do ONS, que, enfim, conseguimos aí construir uma solução agora, num primeiro momento, que atendeu às necessidades. E é isso. Assim que tivermos novidades com relação a esse estudo, a gente volta aqui a apresentar e discutir isso novamente. Obrigado. Comentando agora brevemente sobre uma questão envolvendo as defluências instantâneas e modulações na usina de Três Marias, que com o intuito de buscar uma otimização desse recurso armazenado da usina de Três Marias, ali a partir do dia 29 de março de 2025, foi retomada uma defluência mínima instantânea que já havia sido praticada no histórico até ali meados de 2018, de 80 metros cúbicos por segundo na base instantânea.
Vale ressaltar, né, que essa operação está bem de acordo com a resolução 2081-2017 que rege a bacia, de modo que para a faixa normal e a de atenção, a defluência mínima média diária é de 150 metros cúbicos por segundo, não havendo esses limites de vazões instantâneas. E vale ressaltar também, né, que na faixa de restrição para o reservatório de Três Marias, a mínima média diária seria de 100 metros cúbicos por segundo. E destaco também, né, que nesses dias 29 e 30 de março, onde iniciou essa operação, as médias diárias foram de 211 e 228 metros cúbicos, respectivamente, sendo mais que suficientes em termos mínimos médios, né, diários, quando olhamos para a resolução. Todavia, nos dias seguintes a essa operação, a CEMIG relatou receber algumas manifestações contrárias com essas defluências praticadas por parte dos usuários de jusante, de modo que queixas principais ali se concentraram, né, nos impactos percebidos em termos de navegação, do turismo e até mesmo alguns relatos de poços formados ali na região que permitiram a pesca predatória nesses trechos. E nos dias seguintes, então, algumas tratativas foram realizadas entre o ONS, a CEMIG, o Comitê da Bacia e a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico para debater essas questões pontuadas e buscar uma solução mais adequada para esse conflito, de modo que os representantes do setor elétrico pontuaram bem as questões ali do impacto da falta desse limite instantâneo, né, para termos a flexibilidade operativa e também para um melhor ganho e manutenção de armazenamentos no reservatório, enquanto o comitê reforçou o justo impacto ali socioeconômico que essa prática teria para as comunidades ali ajudantes do empreendimento. E nessa ocasião haviam sido acordados alguns testes para algumas práticas de valores superiores desse limite mínimo instantâneo, para um patamar de até mesmo 100 metros cúbicos por segundo, mas os resultados não indicaram a permanência, né, dos problemas que foram recolhidos e apontados anteriormente. Buscando um consenso, as partes aqui chegaram numa proposta onde as vazões mínimas instantâneas, né, seriam divididas de acordo com as faixas de operação já expressas na resolução, onde aqui na faixa normal, que operamos no momento, o mínimo instantâneo continuaria sendo de 150 metros cúbicos por segundo. Já na faixa de atenção, o mínimo seria dos 150, com a possibilidade, né, com aviso prévio e justificativa para valores abaixo desses 150. E na faixa de restrição, por sua vez, o limite mínimo instantâneo seria dos 80 metros cúbicos por segundo, onde essa proposta aqui, né, buscou equilibrar e conciliar os diversos usos, sem ter prejuízo ali para as questões da segurança eletroenergética do sistema, da preservação ambiental e dos interesses socioeconômicos também. Vale ressaltar aqui também que, devido às necessidades, né, muitas vezes em alguns dias e semanas específicas, principalmente, de manter uma geração mais elevada nos horários de ponta, de maior demanda energética do sistema interligado como um todo, a adoção da defluência mínima instantânea, né, dos 150 metros cúbicos por segundo nos horários de menor demanda sistêmica, quando comparados com os 80 metros cúbicos por segundo, resultam, né, numa maior vazão defluente média diária no período, onde aproximadamente em algumas simulações podem indicar um consumo extra de cerca de 0,86 pontos percentuais do volume útil do reservatório de Três Marias num horizonte de um mês, por exemplo. E esse é um número sim, para se ter guardado também nesse momento, né, dessa prática. E até então, né, vem sendo praticado então os 150 metros cúbicos por segundo como vazão mínima instantânea, dado que estamos operando na faixa normal.